Bom dia a todos vocês, que bom poder estar junto com vocês, conhecendo vocês, podendo compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nesse culto da manhã, e desejo também poder te encontrar aqui nessa noite. Não sei se você é só do culto da manhã ou também do culto da noite, normalmente é uma logística das capitais, é muito interessante. Os interiores, normalmente a gente tem a turma que vai de manhã, de noite. Se você abre a igreja à tarde, ele aparece lá para ver o que está acontecendo também. A vida da capital é mais corrida, a gente normalmente escolhe um culto ou pela manhã ou pela noite, mas se você puder estar pela noite, eu vou ter a alegria de também compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração e ficarei muito feliz por isso. Eu resido em Cabo Frio. Tem alguém que conhece Cabo Frio aí? Ok? Região dos Lagos. Nós estamos a 2 horas da capital do Rio de Janeiro, região ali de Búzios, Arraial do Cabo. Servimos ao Senhor ali, eu e minha família, minha esposa Mara e os nossos 2 filhos, Benjamin e Luíde. Benjamin completa agora 5 anos, Luíde completou 3. E Deus tem nos dado a bênção de poder vivenciar o seu favor, a sua graça. E estar com vocês essa manhã é uma bênção, poder servir a vocês com a palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que Deus possa falar com a sua vida e essa palavra possa ser muito útil para você. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra a sua Bíblia comigo, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 2. Gênesis 2. Eu gostaria de ler com você alguns versículos. E eu vou ler com você no capítulo 2 e também vou ler com você no capítulo 3. Gênesis 2 e Gênesis 3. Se achou aí com o sinal, diga amém. Gênesis capítulo 2, vamos ler primeiro no capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, 8. Está escrito assim: Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores, agradáveis à vista e boas para comida, para se comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia em 4 braços. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no meio do jardim para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, costuraram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia, esconderam-se o homem e a mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, pelo que estava nu e escondi-me.
Perguntou Deus: quem mostrou que você estava nu? Comestes da árvore que te ordenei para que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira me deu a árvore e eu comi. Então disse Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó por todos os dias da sua vida comerás. E se você leu comigo, como sinal, diga amém. Deus te abençoe, se assente aí, em nome de Jesus. Quem está com a sua atenção voltada para essa palavra, diga graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você esta manhã, a partir da história que a Bíblia nos relata do início da humanidade. Essa comunhão que foi construída no início entre o homem e Deus, e como que Deus estabeleceu esse relacionamento como uma plataforma para que a partir dela fosse desenvolvida intimidade, relacionamento, conexão, propósito esse que Deus havia estabelecido para a história do homem. Você conhece muito bem aqui o contexto. A Bíblia diz, a partir do livro do Gênesis, capítulo 2, que Deus vai desenvolvendo tudo aquilo que nós consideramos como a ideia da criação. Você tem a estrutura física do mundo sendo criada, depois você tem os animais sendo criados, até que por fim Deus vai formar o homem. E quando Deus forma o homem, Deus também logo na sequência forma para ele uma companheira. E a Bíblia diz que Deus no Éden planta um jardim. Isso aqui é muito curioso, porque na verdade o Éden é um local, e nesse local Deus planta um jardim. Deus estabelece um jardim. E Deus pega o homem que ele formou e coloca dentro deste jardim. E Deus delega ao homem algumas funções, principalmente envolvendo a manutenção, o cuidado. E logo na sequência Deus vai, você conhece muito bem o contexto, fazer Adão ter um profundo sono. De uma de suas costelas Deus forma a mulher. E então esse primeiro casal, essa primeira base sobre família é estabelecida acerca da história da humanidade, na história da terra. É muito curioso que Deus, quando vai estabelecer os propósitos dele para a vida do homem, a Bíblia diz que esse jardim que Deus plantou, Deus estabelece duas árvores no centro do jardim, e Deus coloca uma restrição para o homem. Isso aqui é muito interessante, porque Deus, ele tem a sua pedagogia que é infalível. Não existe crescimento, desenvolvimento, não existe um ambiente saudável se não existirem limites a serem respeitados. Deus, ele é mestre em nos ensinar, em nos orientar. A pedagogia de Deus, ela é infalível. Tem uma frase que eu acho muito interessante, na verdade uma ideia, que diz o seguinte: só existe rio porque existe margem. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Diga: só existe rio porque existe margem. Imagina um rio, ok? O que é um rio? É uma água corrente. Se não existisse margem, o que ia acontecer? Essa água iria empoçar. O que faz essa água correr? São os limites, é a margem que faz o curso do rio seguir, porque há um limite. Então, essa ideia de que só existe rio porque existe margem, a ideia é só há crescimento, só há desenvolvimento, as coisas só fluem e acontecem porque existem limites. É um dos princípios que Deus estabeleceu para a humanidade. Os limites, eles nos moralizam, os limites, eles nos orientam, os limites, eles nos ensinam a sermos adaptáveis a tudo aquilo que são princípios, configurações, questões a serem respeitadas e obedecidas. E Deus vai formar o jardim, Deus vai colocar as árvores, só que Deus estabelece um limite. Deus diz o seguinte, de todas as árvores do jardim comereis, mas dessas duas árvores que estão no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis.
porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Isso aqui é muito interessante em vários aspectos. Em primeiro lugar, Deus ele se revela como o provedor, mas a ação dessa provisão, ela está totalmente dependente da obediência desse homem e dessa mulher ao seu senhorio. A partir do momento que o senhorio é quebrado, que a obediência é quebrada, a provisão também é descartada. Você tem, por exemplo, a fala de Deus para Adão eu já plantei, isso daqui está pronto, você só vai cuidar, você não vai ter que plantar nada, você não vai ter que gerar nada. Deus planta um jardim no Éden, e a missão do homem é cuidar, dar manutenção, zelar por aquilo que Deus fez. Mas a primeira consequência, quando o homem sai do Éden, quando o homem peca contra Deus, a partir de agora, do suor do seu rosto comerás. Até aquele momento não há o trabalho de se plantar, Deus havia plantado. O trabalho era a manutenção, o trabalho era o desfrutar, era o exercício do zelo. A partir do momento que há uma ruptura dentro desse vínculo do senhorio, há também uma ruptura desse vínculo completo da provisão. Até aqui eu plantei, você colhe. A partir daqui você planta e você continua colhendo. Porque aqui há um princípio sobre Deus. Se nós queremos ter Deus como provedor, nós precisamos respeitá-lo como Senhor. Deus só é provedor de quem Ele é Senhor. Enquanto Adão e Eva estão debaixo dessa autoridade, dessa obediência, respeitando esses princípios e limites que Deus estabeleceu, essa ação da provisão, esse benefício daquilo que Deus havia plantado no jardim, que o homem não teria o trabalho de construir, apenas de desfrutar ao longo da caminhada de obediência. A partir do momento que o homem peca contra Deus, ele é retirado desse ambiente, e agora ele tem um trabalho de construir para depois desfrutar. Há uma mudança nessa dinâmica que Deus havia estabelecido. Só que aqui há um ponto muito interessante, porque a consequência que Deus estabelece para o homem é o seguinte: não coma. Ele estabelece um limite. E ele diz, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Isso aqui é muito curioso, porque assimile isso daqui na prática. Se você chegasse para Adão naquele momento, e se você perguntasse para ele, o que você ouviu de Deus? Ele ia falar o seguinte: Deus falou para mim que não é para mim comer desses dois frutos aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e da árvore da vida, porque se eu comer, certamente eu irei morrer. Se você perguntasse para Adão, ok, mas o que é morrer? Ele iria olhar para você e dizer, não sei. Como assim? Deus falou com você que você vai morrer e você não sabe? Não. Por quê? Porque até aquele momento, nada havia morrido. Ninguém havia morrido. A morte não havia entrado na terra. Aqui é um ponto de partida muito interessante para o entendimento sobre as consequências do erro. Porque Adão não sabia as consequências que o pecado traria. Adão não sabia o peso de consequências dos princípios que ele poderia quebrar ou não. Adão não sabia o que era morte. Adão não sabia o que era efeito de ver alguma coisa morrer. Na verdade, a lógica das serpentes para eles é o seguinte: vocês não irão morrer. Na verdade, se vocês comerem do fruto, vocês irão melhorar, vocês irão desenvolver, vocês irão ampliar, porque agora vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês serão semelhantes a Deus. Aquilo que Deus é, a capacidade que Deus tem, a ciência que existe em Deus, vocês também terão na vida de vocês. Só que na verdade o que Deus está dizendo para Adão, através dessa fala dele para Adão, é a seguinte: você não precisar ter a noção das consequências de um erro, para você entender se deve ou não errar. O diabo sempre tenta ter o mesmo planejamento, a mesma proposta, a mesma consequência.
Ele tenta fazer você pensar que, por você não ter noção da consequência do erro, por você nunca ter errado nessa área, e por você nunca ter experimentado as consequências que isso pode trazer para você, ele tenta gerar o sentimento de não deve ser tão ruim assim. As consequências não devem ser tão desagradáveis assim. O que é morrer, Adão? Você nunca viu ninguém morrer, nunca ninguém morreu. O que é morte? Só que na verdade o que Deus estabeleceu para ele através disso é o seguinte: você não precisa querer e decidir, querer experimentar para ver a consequência do erro. Se você entender que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu Pai, que Ele tem o melhor para você, que Ele te ama, e os limites que Ele estabeleceu para a sua vida é por zelo, é por cuidado, é para evitar que você experimente tragédias, angústias, feridas, frustrações, situações que você pode se livrar delas. E se você entender que aquilo que Deus propôs a você como limite na sua vida, em todas as áreas da sua vida, são pontos a você respeitar, porque Deus quer te livrar de algo pior, você vai entender que Deus não erra no seu zelo, que Deus não erra no seu cuidado, que Deus não erra na sua proteção. Deixa eu liberar isso aqui de Deus como uma palavra para alguém nesta manhã. Não queira pagar para ver as consequências de um erro. Talvez você está vivendo na sua vida alguma possibilidade de quebrar um princípio, de entrar em algo que você sabe que não é a vontade de Deus para a sua vida, e talvez o sentimento é: as consequências não devem ser tão ruins assim. Se existir algum problema como consequência disso, talvez não é algo tão difícil de reparar após isso. A lógica que o diabo tenta construir é sempre a mesma. Você já viu alguém morrer? Não deve ser tão ruim morrer, não deve ser tão traumática assim as consequências da morte. Mas deixa eu te dizer em nome de Jesus: respeite aquilo que Deus estabeleceu como limite, respeite aquilo que Deus olhou para você e disse: eu não tenho isso para você, não é essa a minha vontade para a sua vida, não é o que a palavra de Deus orienta para você viver. E se você respeitar a Deus e os seus princípios, você verá que o cuidado de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus e a bênção de Deus não irá se apartar da sua vida. Valerá a pena caminhar em obediência e respeitar os limites que Deus estabeleceu. Você entende isso e pode dar graças a Deus por isso? O que o diabo está tentando fazer Adão pensar é isso: o que é morte? Nunca ninguém morreu, não deve ser tão ruim assim morrer. E sabe o que é curioso? É porque a primeira coisa quando acontece o processo dele comer desse fruto é que os seus olhos se abrem, os seus olhos se abrem. E a pergunta é: Adão morre naquele momento, sim ou não? Não. Adão vai morrer muito tempo depois. Só que até o dia que Adão morre, e isso aqui eu acho muito curioso, Adão experimenta todos os efeitos da morte antes de propriamente morrer. Porque a primeira coisa que ele faz é peca. A consequência é: você certamente morrerá, você certamente morrerá. Ele morre no momento? Não, mas ele costura folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Deus vem ao jardim, um animal é sacrificado para que o couro desse animal, a pele desse animal, fosse provida como vestimenta. Ele começa a ter um contato com morte. Logo na sequência você tem Caim matando Abel, um filho que ele tanto amava, ele nunca mais o vê. Ele começa a perceber consequência de morte, distanciamento. O que é morte? É ruptura. O que é morte? É distanciamento. E aí tem uma coisa interessante, porque ele lida com o lado da morte no efeito natural, ele lida com a morte no efeito emocional. Mas se você pega a descendência e você vai pegando, Adão gerou a Sete, e viveu tantos anos e gerou esse, gerou tantos anos e viveu tantos anos e gerou. E você vai vendo aquela genealogia, vendo quantos anos vai sendo vivenciado. Quando Enoque nasce, se você pega a genealogia, Adão ainda está vivo, porque Adão vive 930 anos. Adão conhece Enoque. E quem é Enoque? Enoque é alguém que anda com Deus.
e Deus o toma para si. Esse mesmo Deus que um dia Adão teve acesso, mas que o pecado criou uma ruptura e um distanciamento. O último efeito de morte que Deus deixa Adão ver é a morte espiritual. Ele está convivendo com um Enoque que anda com Deus, esse Deus que ele não se relaciona mais. Ele está convivendo com um Enoque que Deus o toma para si, de tão íntimo que ele é. E esse Adão está vivendo no mesmo tempo, na mesma geração. E esse mesmo Deus que um dia se relacionou com ele, está se revelando a Enoque. E esse Enoque que está tendo esse tempo de construir esse vínculo, mesmo numa configuração que agora já há o pecado no mundo, ele está decidindo viver para Deus. Ele está decidindo ser fiel ao Senhor. Ele está decidindo construir relacionamento com Deus. Aqui tem uma coisa que a gente precisa entender. É muito curioso que você tem um Adão que tem tudo para viver em santidade, porque o pecado não havia entrado, só que ele aceita pecar. E você tem no final dos dias de Adão, antes de propriamente dito ele morrer, ele conhecendo alguém que está andando com Deus, vivendo em santidade para Deus, e Deus está o tomando para si. Seria muito mais difícil Enoque viver em santidade, seria muito mais fácil Adão viver em santidade. Enoque está num tempo muito mais desafiador, mas está escolhendo viver integralmente para Deus, andando com Deus, e Deus o toma para si. É a figura, por exemplo, do primeiro Adão e do segundo Adão. Certamente você já ouviu essa ideia, eu acho ela muito curiosa. O primeiro Adão, ele está no Éden, o segundo Adão, ele está na cruz. O primeiro Adão, ele não tem o pecado no mundo, o pecado entra por causa dele. O segundo Adão, que é Jesus, o pecado está no mundo, mas ele vence o pecado. O primeiro Adão, ele vai perder no Éden. O segundo Adão, ele vai vencer o diabo no deserto, que é Jesus, no momento da tentação, para nos ensinar uma coisa: não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Não é porque você estuda com alguém, convive com alguém, se relaciona com alguém, mora perto de alguém, ou tem algum amigo que vive uma vida profana e ímpia, que significa que você vai ter que ser daquela forma. Você pode ser luz ali, você pode ser sal ali, o ambiente pode te influenciar, ou você pode influenciar o ambiente e tomar o exemplo não do primeiro Adão, mas do segundo Adão, porque aonde muita gente perde, ali você pode vencer, e o nome do Senhor será glorificado sobre a história da sua vida. Há um conceito usado atualmente que eu acho muito interessante, que é a ideia de termômetro e termostato. Você pode repetir isso comigo? Diga: termômetro e termostato. Você já sentiu febre alguma vez? Como você usou, pelo menos os mais antigos, através de um termômetro? Porque o termômetro tem a capacidade de absorver a temperatura do ambiente. Um termostato não. Um termostato, por exemplo, como funciona em freezers, geladeiras, você consegue configurar a temperatura do ambiente, mediante não ao que o ambiente está proporcionando, mas ao que você quer configurar. Se nós formos pessoas de uma base termômetra, nós vamos absorver a temperatura do ambiente. Se nós formos pessoas de uma base termostática, seremos nós que iremos ditar a temperatura que nós queremos que o ambiente esteja. Porque não é o ambiente que vai fazer você, é você que vai configurar o ambiente. Não é o seu ambiente de trabalho, de universidade, de escola, onde você convive, as amizades que você tem, que vão influenciar quem você vai se tornar, mas Deus vai te dar graça para você influenciar aquele meio, e aquele ambiente vai se parecer mais com Jesus, vai se aproximar mais de Deus. O primeiro Adão perdeu no Éden, o segundo Adão venceu no deserto. Adão perdeu o relacionamento com Deus no Éden. Enoque nos seus dias andou com Deus e viveu uma vida consagrada ao Senhor. Deus vai nos dar a graça de influenciar o ambiente aonde nós vivemos. Você pode louvar ao Senhor Deus por isso. Antes de Adão morrer, ele experimenta todas essas esferas de morte: a ruptura, o distanciamento, por fim a morte espiritual, a ponto de ver alguém que está andando com Deus e ele não se relaciona mais com esse Deus, e por fim ele morre. Por quê? Porque ele é vítima desse sentimento de: você sabe o que é morrer? Não. Então, já que você não tem noção da consequência do erro, não deve ser tão ruim assim errar.
Você está entendendo isso? Coloque sua mão no seu coração e diga assim: Deus, me dê temor, eu quero te respeitar. E não é porque eu não tenho noção da consequência do pecado que eu quero pecar. Diga: eu quero viver uma vida consagrada a Ti, que respeite o Senhor. Você está entendendo isso? Primeira coisa interessante, ele não tem noção dessa consequência. Segunda coisa que eu penso que seja muito sugestivo aqui: as árvores do Éden tinham duas características. Quantas características? Quantas? Duas. Elas eram agradáveis à vista e boas para se comer. Aí ele peca, ok? Já volto nesse ponto. Mas deixa eu chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Quando Deus entrou no Éden, a fala de Deus para Adão é: por que você se escondeu? E ele disse: eu me escondi porque estava nu. Eu me escondi porque estava nu. Aí Deus falou o seguinte: mas quem disse para você que você estava nu? Aí ele vai cometer um erro terrível. Ele vai transferir culpas. Você pode, de máscara mesmo, encorajar alguém do seu lado aí? Diz para essa pessoa: assuma erros, não transfira culpas. Encoraje ele, sorri com os olhos. Na era da máscara a gente está sorrindo com os olhos. Diga para essa pessoa: assuma erros, não transfira culpas. Quem foi que disse para você que você pecou, que você está nu? Quem foi que contou isso para você? Ele transfere, em vez de ele dizer o seguinte: Senhor, fui eu que errei, fui eu que pequei, fui eu que falhei. Ele olha e fala assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele está dizendo o seguinte: em primeiro lugar, eu só pequei porque foi o Senhor que me deu. Se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria pecado. Segundo lugar, eu só pequei porque foi ela que me deu o fruto. Então, em primeiro lugar, é culpa do Senhor que me deu ela. Segundo lugar, é culpa dela que me deu o fruto. Esse era para ser o comportamento de Adão, sim ou não? Não. Era para Adão chegar para Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Você acha que Deus entrou com raiva no jardim? Você viu o que Deus foi fazer no jardim? O texto diz que Deus passeava. Deus fazia o quê? Você já viajou de férias e passeou? Você está preocupado quando você passeia? Você está querendo punir alguém quando você passeia? Quando você passeia, sua mente está leve. Deus entra no Éden para procurar e para reconstruir comunhão. Deus não entra no Éden para matar. Deus entra no Éden para conversar. Onde é que você está? O que foi que aconteceu? Só que em vez dele parar e dizer o seguinte: Deus, fui eu que errei, ele transfere culpas para Deus e para Adão. Deixa eu lhe falar, para Eva. Você está me ouvindo? Deixa eu falar uma coisa. Tenha humildade para reconhecer os erros. Porque quando a gente não reconhece o que precisa mudar na gente, o que a gente está errando no nosso comportamento, na nossa forma de tratar, no relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o patrão, com o funcionário, é mais fácil a gente transferir culpas do que reconhecer erros. É mais fácil a gente dizer: mas também foi culpa sua, do que a gente parar e dizer o seguinte: será que eu errei? Será que há uma consequência gerada por um comportamento e uma atitude minha nisso que aconteceu? A Bíblia está ensinando aqui o seguinte: reconheça erros, ao invés de transferir culpas. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria falhado. Se ela não tivesse me dado do fruto, eu também não teria falhado. A culpa é do Senhor e a culpa é dela. Mas ele não para e diz assim: Senhor, fui eu que errei. Sabe o que é curioso aqui? Quando Deus diz assim, ó, não coma do fruto, Eva ainda não tinha sido criada. E os olhos se abrem não quando Eva come do fruto. Os olhos se abrem quando Adão come do fruto. Eva come do fruto e dá para Adão. A consequência é a ação de Adão, porque o pacto havia sido estabelecido com Deus, entre Deus e Adão, antes de Eva ter sido criada.
certamente haveria alguma consequência para Eva. Sim, só que a ruptura de pureza é causada quando Adão falha. Ele transfere culpas, em vez de assumir erros. Mas aqui eu estou começando a fechar a ideia para concluir essa palavra dessa manhã. Mas deixa eu chamar a sua atenção aqui para um detalhe. As árvores do Éden tinham duas características. Quantas características? Duas. Eram agradáveis à vista e boas para si. Agradáveis à vista e boas para si. Deixa eu propor para você aqui um entendimento. Tem 2 copos d'água aqui, sim ou não? Imagina que isso daqui não fosse copo d'água. Imagina que isso daqui fosse copo de 2 sucos. Ok? E eu olhasse para você e dissesse o seguinte, ó, esse suco aqui é muito bom, desse daqui você pode beber, só que eu estou te proibindo de você provar e experimentar desse suco aqui. Qual suco que você teria mais curiosidade de conhecer o sabor? Qual? O segundo? Primeiro, as características das árvores do jardim eram agradáveis à vista e boas para si? Agradáveis à vista e boas para si? Só que aí tem uma coisa interessante, porque o capítulo 3 e o versículo 6 diz que quando ela toma do fruto, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Boa para se comer e agradável aos olhos. Boa para se comer e agradável aos olhos. Quando ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela percebe uma coisa: o mesmo sabor, a mesma característica, o mesmo tipo de fruta, a mesma experiência que eu tinha com as outras árvores, é a mesma coisa como essa daqui. Não há uma diferença entre as árvores do Éden e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O segredo não é o que está dentro do fruto. A diferença é só uma. Esse daqui, Deus disse, pode. Esse daqui, Deus disse, não. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente precisa entender uma coisa. Eu preciso que você assimile isso daqui. A obediência é um ambiente. Você pode repetir comigo? Diga: a obediência é um ambiente. Você tem o Espírito de Deus em você? Você sabe quando a luz da sua consciência acende e você sabe que você está errando e fazendo algo que não é a vontade de Deus para a sua vida? Todas as vezes que essa luz acende, é você chegando perto do limite do território da obediência. A obediência é um ambiente. Isso daqui pode, isso daqui não. A surpresa de Eva é: o mesmo que tem aqui é a mesma característica que tem aqui. A diferença é só uma. Deus, para construir relacionamento de filho, de comunhão e entendimento, Ele estabeleceu limite. O segredo não é o sabor desse fruto. O segredo é o ambiente da obediência. A diferença é só uma. Aqui pode, aqui não. Isso daqui eu tenho para você. Isso daqui não é a minha vontade para a sua vida. Sabe o que me chama a atenção? É porque a Bíblia diz que quando ela come desse fruto, ela vê que é a mesma característica de fruto, agradável à vista e bom para se comer. Só que como ela come desse fruto, e quando Adão come na sequência, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Você tem criança pequena em casa? Faz assim. Tem criança pequena em casa? Se você sair com uma criança de 1, 2 anos, a criança nua, sem roupa, ela sente vergonha disso na rua, sim ou não? Não, porque ela tem uma coisa chamada pureza. Tem o quê? Pureza. Você tem coragem de sair nu na rua? Não. Por quê? Porque quando a gente cresce, a pureza de uma criança não existe mais a mesma proporção na mente de um adulto. A criança sabe que ela está nua? Não, porque a pureza lhe brinda disso. Enquanto Adão estava no Éden, ele está nu, Eva está nua, e eles não percebem que estão nus. Quando eles quebram o princípio da obediência, quando eles saem no território da obediência, eles entram no território da iniquidade. Deixa eu falar uma coisa: todas as vezes que você sai do ambiente da obediência, você entra no ambiente da impureza.
Todas as vezes que você quebra o princípio da pureza, você entra no ambiente da impureza. O problema é só um: a partir do momento que a obediência é quebrada, ele olha e percebe que está nu. Percebe que está nu. Ele sabia antes que estava nu, sim ou não? Não, porque ele havia nele ainda pureza. Enquanto ele era puro, ele sabia que era puro? Não. Ele só percebe que possuiu pureza a partir do momento que ele não mais a tinha. Deixa eu te falar uma coisa: pureza é algo que só sabe que se tem depois que perde. Pureza não é algo para você saber que tem. Pureza é algo para você viver sem saber que possui. A partir do momento que você entende que não é mais puro em alguma coisa, é porque você excedeu o limite do princípio da obediência. E você acessou como fruto da consequência disso o ambiente da iniquidade. Isso vai destruindo a pureza. Isso vai comprometendo aquilo que é de Deus em nós. Isso vai desfazendo a natureza de Deus em nós. O que me deixou sempre boquiaberto nesse texto é porque a palavra da serpente é: você vai ver que no dia que você comer, você será semelhante a Deus. Só que esse homem, essa mulher, que o diabo está dizendo você será semelhante a Deus, no dia que você comer, ele e ela já são a imagem e semelhança de Deus. Essa semelhança que o diabo está oferecendo, Eva já possui. Essa semelhança que a serpente está oferecendo, Adão já possui. A grande questão é que o diabo está oferecendo a eles algo que ele já possui, e é que desde o Éden, a ganância pelo querer ter mais tem feito o homem perder aquilo que desde o início ele já tem, que é dado do Senhor. A proposta é: você vai conhecer o bem e o mal. O bem ele já conhece, é o mal que ele não pode conhecer. O diabo tenta nos tirar do ambiente da obediência, ele tenta nos levar para um território que não é de Deus para a história da nossa vida. Mas o zelo de Deus e o amor de Deus é o seguinte: me obedeça, mantenha-se no ambiente da obediência. Enquanto você me tiver como seu Senhor, você me terá também como seu provedor. E se você permanecer nesse ambiente de Deus, o cuidado de Deus estará sobre você. Deus vai te guardar e a pureza de Deus vai alcançar a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado através disso. Você está entendendo isso esta manhã? Como que é a dinâmica que a gente precisa assimilar aqui? Meu sentimento para com Deus deve ser o seguinte: aquilo que Deus olhou para mim e disse: ó, eu não tenho isso para você, não é esse território que eu tenho para você. Aquilo que Deus constrói como relacionamento, te dizendo o seguinte: até aqui você pode, a partir daqui não. Não quebre esse princípio, zele por essa lei, estabeleça a obediência, respeite esse limite, construa essa conexão. Tudo aquilo em sua vida que você sente no seu coração, o zelo de Deus, o temor de Deus, a pureza de Deus, Deus estabelecendo através disso comunhão e relacionamento. Isso aqui é para a gente entender o seguinte: Deus está me privando disso, não porque Deus quer o meu mal. Deus está me privando disso porque tudo que há de melhor que Ele já preparou para mim, já está guardado dentro do ambiente que Ele preparou para a minha história. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu começo a concluir esse raciocínio aqui para nós orarmos esta manhã. Sabe qual é o grande desafio? É a gente entender que o que Deus reservou para nós é suficiente. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso entender que o que Deus reservou para mim é suficiente. Não queira nada além daquilo que Deus tem para você. Se contente com o ambiente da obediência, porque enquanto você está nele, o seu coração está puro no Senhor, sem você saber o que é não estar puro. Só que você não precisa entender disso, porque pureza não é algo para você saber que tem. Pureza é algo para você viver. E pureza é algo que você só sabe que tem, só descobre que tem depois que perde. É o que acontece com Adão. É um caminho que não tem mais volta. É uma ruptura que é estabelecida, que ela só é traumática, ela não acrescenta, ela não é construtiva em nada. São esses limites que Deus estabeleceu e que o nosso entendimento tem que ser o seguinte: Senhor, eu quero respeitar aquilo que o Senhor preparou. Eu quero respeitar o ambiente que o Senhor criou.
Eu quero continuar a manter essa dinâmica de provedor e Senhor, entendendo que eu só te terei como provedor enquanto eu te tratar como Senhor. A partir do momento que há uma ruptura entre senhorio, há também uma ruptura entre provisão. É consequência da quebra de princípios. Aconteceu no Éden, acontece também hoje, da mesma forma. Qual é a dinâmica que eu tenho que assimilar dentro desse relacionamento? A dinâmica é a seguinte: é eu parar e dizer o seguinte: Senhor, eu não quero voltar a repetir a história do Éden. Eu não quero sair desse ambiente da pureza. Eu quero respeitar os limites que o Senhor estabeleceu. Eu quero zelar por aquilo que o Senhor estabeleceu como zelo. Eu quero entender e confiar que o que o Senhor estabeleceu é suficiente. Sabe qual é o erro da gente? É o princípio da insubmissão. O meu mais novo, Luigi, completou 3 anos agora há pouco. Se você tem filhos pequenos ou já teve, você sabe que eles vão criando umas prioridades por roupa, já viu isso? O Luigi, por exemplo, ele está na fase de escolher o desenho que ele quer ver. Um desenho que ele está gostando de muito ver agora é o Patrulha Canina. Tem pai aí, mãe, sabe o que é isso? Ok? E aí ele começa a escolher que ele quer aquelas roupas, aquelas sandálias, que eram as coisas da Patrulha Canina, mochila da escola da Patrulha Canina. E aí tem horas que ele quer sair na rua, quando a gente vai sair na rua com a gente, e a roupa que ele quer sair está amarrotada, ou está suja, está lavando, não está pronta para ser usada. E ele quer sair com aquela roupa, e a gente fala: não, Luigi, não pode. E a gente coloca a que a gente quer, não a que ele queria escolher. Aí as crianças passam, as pessoas passam, veem as crianças, isso acontece com a gente. De vez em quando você está andando na rua, você vê uma criança, você fala: que bebê bonitinho. E a experiência sempre que esse bebê causa é por causa de como ele está vestido, de como está penteado, o carinho que o pai e a mãe teve quando ornamentou ele. Só que se a criança tivesse saído com a roupa que a princípio ele queria sair, ele iria causar essa mesma impressão, sim ou não? Não. Ele só causa essa impressão agradável, porque quem escolheu não foi ele. Quem escolheu foi o pai e foi a mãe. Por causa do princípio de que o pai e a mãe sempre sabem o que é melhor a ser escolhido. Sabe qual é o erro da gente? É que a gente cresce e a gente pensa que agora a gente sabe escolher algumas coisas na vida. O erro da gente é que a gente sai da infância, passa pela adolescência, chega na mocidade e até na fase adulta, e a gente se esquece de que há coisas que mesmo agora já adulto, a gente continua sem saber como escolher. E é isso aí, se eu entendo que eu continuo sem saber o que é melhor para a minha vida, mas que é um Deus que é Senhor, que é provedor, que tem zelo, que estabeleceu limites e que tem o melhor para mim. E o meu trabalho não é construir, é apenas entender e caminhar em submissão a esse ambiente que Ele já plantou. E só me deu a oportunidade de desfrutar do seu favor, do seu amor, da sua graça e do seu zelo. Quando eu entendo isso, o meu sentimento é o seguinte: Senhor, eu não quero contender com o Senhor. Eu não quero olhar para o Senhor e dizer que eu sei o que é melhor. Não, o meu sentimento é: o Senhor escolheu? Ok, é isso que eu quero. É essa a tua vontade? É, ok, é isso que eu aceito. Uma das grandes crises da nossa geração é que a maioria das pessoas aceitou Jesus só como Salvador, mas não como Senhor. Aceitá-lo como Salvador é olhar para a cruz e ver que Ele perdoou os seus pecados e tem uma eternidade de salvação para você. Aceitá-lo como Senhor é entender que você não é mais dono da sua vida. Você agora é o seu servo, é a sua serva, e Ele é o seu Senhor. E quando você entende que Ele é o seu Senhor, você está dizendo: Senhor, não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero. Eu entendi que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor escolheu. Eu quero viver no ambiente da obediência do Senhor. E se você aceitar isso, meu irmão, você não vai perder pureza, você não vai viver quebra de princípios, a serpente não vai ter acesso à sua vida, você vai viver no ambiente de Deus. A palavra que eu quero concluir essa reflexão dessa manhã é: decida aceitar viver no ambiente que Deus criou e escolheu para você. Você entende isso?
Fica de pé comigo em nome de Jesus. Como que eu gostaria que você agarrasse essa palavra. Você entendesse que Deus, Ele é muito educado. Você já parou para pensar nisso? Quem gosta aí de gente deselegante? Tem alguém? Nós não gostamos. Nós gostamos de nos relacionar com pessoas educadas. Você gosta de se relacionar com gente educada? Gosta? Não há ninguém mais educado do que Deus. Você imagina um Deus que foi à cruz e morreu no nosso lugar. Estabeleceu a igreja. E um dia uma igreja viveu de uma forma tão impura que ele saiu dessa igreja. Ele estava do lado de fora, na porta, dizendo o seguinte: ó, eu estou à porta e bato. Estou à porta aí? Estou à porta aí? Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entro, ceio, celebro, festejo. Vai ter comunhão de novo. Só que se não existir isso, eu permaneço aqui do lado de fora. Espera aí, só a igreja porque Deus morreu na cruz por ela, sim. Só a igreja porque Deus criou ela, sim. Mas ali tem um princípio sobre Deus. Deus não permanece em um lugar onde Ele não é bem tratado. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus não permanece num lugar onde Ele não é bem tratado. Será que Ele está sendo bem tratado na sua vida? Será que Ele está sendo bem tratado na minha vida? Deus nunca vai ficar em segundo plano em um lugar. Nunca. Ou Ele fica em primeiro plano, em primeiro lugar, ou Ele sai. Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não vai estar em nenhum outro lugar mais. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele está do lado de fora. Eu gostaria de orar com você, mas eu gostaria que essa palavra aqui, ela criasse uma raiz dentro de você. Que você entendesse que Deus, Ele é muito educado. Ele não vai te obrigar a fazer o certo, não. Mas Ele vai te conscientizar do que é certo e do que é errado. O argumento do diabo para você sempre vai ser: não deve ser tão ruim assim o erro. A consequência do erro assim não deve ser tão desagradável. O que é morrer? Não deve ser algo tão doloroso assim. Deus, Ele vai apresentar o caminho. Deus, Ele não vai desenvolver autoritarismo, Ele vai desenvolver autoridade. Autoritarismo você precisa impor, autoridade você conquista. O relacionamento com Deus é um relacionamento de convivência. É um relacionamento de respeito. O relacionamento de Deus eu propus para vocês a bênção e a maldição. Vocês têm tudo aqui. Mas na minha pedagogia vocês têm que me respeitar. E para vocês me respeitarem, eu imponho limites. Essas duas árvores aqui não toquem. Deixa eu falar uma coisa. Aquilo que não é de Deus para você não está fazendo falta nenhuma na sua vida. Só que a gente às vezes só percebe isso quando a gente desobedece e quer ver o que é que a gente está perdendo. E aí a gente percebe que é a mesma coisa. É a mesma vida. O que tinha aqui, tem lá. A diferença é só uma. Aqui você tinha a mesma coisa, mas com pureza, com alegria, com paz, com comunhão com Deus, com relacionamento com Deus. O pecado rouba tudo isso. E o que ele entrega para você não compensa o que foi prometido. Então, eu gostaria de orar com você, mas eu gostaria que você se agarrasse nessa palavra. E você entendesse o seguinte: eu não quero entrar no território que eu sei que Deus não tem para a minha vida. Não quero. Eu não quero pagar para ver. Não. Mas talvez eu estou falando para alguém que talvez você falhou. Mateus, acabou a vida para mim? Não. O que eu tenho que fazer? Parar de transferir culpas e assumir erros. Olhar e dizer: Deus, eu errei.
E eu não quero colocar a culpa em fulano, ciclano, beltrano, pastor, esposa, irmão, parente. Não. Fui eu que errei. Eu estou arrependido aqui. Eu não quero culpar outros pelos meus erros, mas eu quero me arrepender dos meus erros e te pedir uma nova chance. Deus veio nesse jardim para passear. Ele está buscando alguém arrependido que quer reconstruir comunhão. Você entende essa palavra? Coloque sua mão no seu coração. Deus, ele é para ser respeitado. A gente precisa respeitar mais Deus. E eu quero orar com você nessa manhã. Se há alguma área da sua vida que você sabe que o diabo talvez está tentando fazer você quebrar o princípio da obediência, e talvez ele está prometendo entregar benefícios, alegrias, privilégios, recompensas, o Senhor está dizendo para você: não caia na armadilha, na conversa da serpente. Volte para Deus. Volte para o ambiente da obediência. Não queira passar o limite daquilo que Deus disse não para você. Não queira perder dele a provisão. Respeite ele como Senhor. Eu quero orar com você, porque eu quero crer que Deus vai nos conectar a esse ambiente saudável, de pureza, de obediência e de amor. Vamos orar? Diga comigo: Senhor, eu ouvi a sua palavra, e eu peço ao Senhor, gere temor no meu coração, gere paz na minha alma. Diga: ó Deus, me ajude a viver uma vida que te glorifica, mas que acima de tudo te respeita. Diga: eu preciso te respeitar, Senhor. Diga: tenha misericórdia de mim. Eu preciso te respeitar. Eu preciso te honrar mais. Eu preciso consultar mais ao Senhor. Eu não quero ouvir nenhuma voz que não seja a voz do Senhor para a minha vida. Eu não quero receber nenhum conselho que não seja o conselho do Senhor para a minha vida. Eu não quero ouvir o conselho da serpente. Eu quero ouvir o teu conselho. E eu quero respeitar aquilo que o Senhor estabeleceu como limite. Eu quero te ter como Senhor. E eu quero te ter como provedor. Diga: brinda o meu coração, brinda a minha mente, brinda os meus ouvidos, e me ajude a viver uma vida que honre a Ti. Eu não quero quebrar o meu relacionamento contigo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Essa palavra valeu para você? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem alguém em nosso meio aqui que está distante dos caminhos do Senhor? Se tem, eu quero orar com você agora. Esse é o momento para você voltar. Esse é o momento para você renovar. Esse é o momento para você restaurar uma aliança com Deus, para você recomeçar a sua vida com o Senhor. Há uma vida esta manhã que quer renovar a sua aliança com Jesus, que quer voltar e que quer recomeçar a sua caminhada de fé? Não há? Todos aqui já servem ao Senhor. A você que vai vir pela noite, eu quero te fazer um convite. Traga alguém no evangélico, convide alguém, ligue, ofereça-se para buscar, mas traga alguém esta noite que ainda não teve um encontro com Jesus, para vir ouvir a palavra de Deus. Você me entendeu? Amém? Que Deus te abençoe. Volte ao seu assento, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Sentado de olhos fechados, cante essa canção. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
teus braços de amor. Com teus braços de amor. Com teus braços de amor. Essa canção é a sua oração essa manhã. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa criar no nosso coração uma blindagem, um temor, para que possamos viver uma continuidade de comunhão e relacionamento com Deus. Essa palavra valeu para você? Que Deus te abençoe.